Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Amados, ainda de pé, abram suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 15. Que maravilha, queridos. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, é abençoador e a sua misericórdia tem nos alcançado de geração em geração. Abre nossa mente, que essa palavra possa penetrar até o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer para eles: eu já não vos chamo mais de servo, porque o servo, ele não sabe que faz o seu Senhor, mas tenho chamado-vos de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me revela, isso também tenho falado a vós. Essa fala de Jesus, ela vai trazer grandes ensinamentos se nós nos focarmos e procurarmos entender ali o que o Senhor, Ele passa aos nossos corações. E quando digo aos nossos corações, é porque nós vamos ali assumir o lugar daqueles discípulos também. Jesus vai dizer que Ele não nos considera servos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor, mas ele passa a nos considerar como amigos. Nós, quando fomos criados, amados, à imagem de Deus, ali o Senhor pretendeu uma relação pessoal com o homem. A Bíblia diz que Adão ouvia passos no jardim, ouvia os passos do Senhor no jardim. E o Senhor ia a uma caminhada com Adão pela tarde naquele jardim. Tinha comunhão com Adão. Adão tinha uma comunhão com o Senhor. E ali, queridos, havia uma dança divina, uma dança maravilhosa, uma intimidade profunda que foi-se embora com a queda do homem por sua desobediência. E Jesus, ele no resgate ali da sua mensagem, da sua palavra, no resgate desse homem, que ele paga um preço alto, ele diz: olha, eu pretendo mais, isso aqui é pouco, eu tenho comido com vocês, bebido com vocês, nós temos compartilhado de momentos maravilhosos, não há razão de eu chamar vocês de servos, não tem mais sentido. Nós temos uma intimidade profunda, e quando nós imaginamos Jesus nesse nível de diálogo com seus discípulos, nós podemos imaginar aqui na região. Você sai de Manaus e vai para qualquer cidade dessa do interior, e ali você fica confinado 2, 3, 5, 15, 20, 30 dias dentro de um barco. E ao final dessa viagem, pessoas se casam, pessoas se tornam grandes amigos, se tornam aí íntimos, pessoas passam a frequentar a casa dos outros, porque ali houve uma experiência, as pessoas se conheceram. Durante aquela viagem, as pessoas puderam trocar ideias, falar das suas vidas, falar dos seus problemas. Talvez um desconhecido ouviu ali problemas, e o divã era uma rede, o camarada deitado numa rede ali, batendo papo ali com o vizinho ao lado, numa outra rede,
e eles conversaram ali por dias. E dali surgiu grandes amizades. Isso, queridos, é vida em comum. Isso é, na plenitude do cristianismo, discipulado. Isso é troca de amizade, de relacionamento, de experiência. Isso foi o que Jesus falou para aqueles discípulos. Não há mais razão de eu chamar vocês de servos, mas tenho chamado vocês de amigos, porque aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai, isso também eu tenho compartilhado com vocês. O livro de Atos 15, ele vai nos trazer uma amizade entre 3 homens, um de 30 anos, mais ou menos, outro de 40 anos, e o outro, quem sabe, de 50 anos. O de 30 anos chamava-se João Marcos, o evangelista. João Marcos, ele era, na visão do homem de 40 anos, que era Paulo, apóstolo, um camarada que não era compromissado com a obra, que não tinha compromisso com missões, talvez com discipulado. Ele foi aquele camarada que observava de longe, na visão de Paulo, o sanguíneo. E entende-se que Paulo era um sanguíneo. Os estudiosos vão dizer que ele tinha um temperamento forte. Ao passo que o de 50 anos, chamado Barnabé, já era um conciliador, um conselheiro, um homem já mais paciente nas suas atitudes. Esses 3 homens, eles se encontraram para uma viagem missionária. E a Bíblia diz que houve uma discussão entre eles. Houve um problema entre esses 3 camaradas. Se você tiver a oportunidade durante a semana de se debruçar lá em Atos 15, a partir do versículo 30, houve ali, a Bíblia diz que uma grande contenda entre esses 3 homens. Marcos, Paulo entendia que ele era descompromissado, um cara descolado que não tinha muita responsabilidade com a coisa, e que já havia deixado Paulo numa viagem passada sozinho. Por isso Paulo tinha uma visão de Marcos, um camarada, quem sabe, irresponsável ou não compromissado. Ao passo que Paulo era aquele camarada trator, o desbravador. Ele queria rápido e ele queria que as coisas acontecessem mesmo como ele planejava, e se não fosse assim, a coisa não ia dar certo. Paulo, ele era um camarada determinado, ele tinha metas, ele era um camarada desbravador. Barnabé já um camarada experiente, passado na casca do alho, um camarada conciliador, e viu aquilo ali como um problema que poderia ser resolvido. Na segunda viagem de Paulo, Paulo disse: olha, Barnabé, ele desejou que João Marcos fizesse parte dessa missão. Paulo disse: não, João Marcos nos abandonou na viagem passada, por isso ele está fora. Ele está cortado, ele foi deletado, ele foi cancelado dessa viagem. Então Barnabé vai, na diplomacia, tentar conciliar a situação. Mas Paulo, irredutível, disse que não havia possibilidade, que João Marcos realmente estava cancelado. Não poderia caminhar com ele um camarada que tinha o deixado, abandonado. Então Barnabé vai tomar uma decisão muito, quem sabe, uma decisão muito importante, muito dura. Barnabé vai dizer para Paulo que sem João Marcos não há viagem. Agora entenda, João Marcos, o mais novo, foi provavelmente o cara que ganhou o mais velho, que foi Barnabé.
Ao passo que Barnabé recebeu essa mensagem, guardou no coração e se tornou um homem muito fiel. João Marcos, mesmo sendo descolado, um pouco irresponsável, segundo Paulo, ele vai evangelizar Barnabé, que, além disso, era seu parente, provavelmente o seu tio. Barnabé vai evangelizar Paulo, que ali era o mais novo na fé, mas que tinha essa postura determinada. Então havia um conflito ali de idade, de gerações, e havia um conflito ali também entre quem era pai de quem na fé, porque João Marcos, apesar de ser o mais novo, poderia dizer que ele era pai de Barnabé, e Barnabé pai de Paulo. Detalhe: João Marcos caminhou com Jesus, Paulo não conheceu Jesus. Barnabé não era chegado de Jesus, Marcos era chegado de Jesus. Então aí você observa aí uma outra diversificação muito grande. Marcos, o chegado de Jesus, caminhou com Jesus, um camarada que viu e contemplou ali a face do Senhor, viu a crucificação de Jesus, apesar de ser muito novo, mas esteve ali do lado, foi um dos discípulos de Jesus. Ele era um camarada, na visão de Paulo, um pouco longe do Evangelho, um pouco relapso, digamos assim. Paulo, o mais novo na fé, mas ele veio com um ímpeto assim muito grande, um ímpeto desbravador, um camarada que disse: eu vou e vou conseguir, determinado. Ele tinha uma visão bem diferente de Marcos. Era um camarada do aqui e agora. Barnabé, já mais cauteloso, tentava conciliar, trouxe essa difícil decisão para Paulo. Paulo colocou as cartas na mesa e disse: comigo João Marcos não vai. Barnabé disse: se João Marcos não for, não tem viagem. Então Paulo descarta os dois. Então eu vou ser obrigado a tomar uma decisão. Vocês estão fora dos meus planos da viagem. E a Bíblia diz que Paulo partiu só. Barnabé e João Marcos foram para uma outra região. Paulo partiu só e logo à frente ele pega um camarada chamado Silas. Recém-convertidos, os dois vão para um outro local. Esse relato, queridos, ele está lá em Marcos, lá em Atos, para que a gente possa aprender um pouquinho com isso aí. A Bíblia deixou isso lá propositalmente para que nós possamos entender que naquela época havia divergência entre os irmãos. Haviam pessoas bem comprometidas com a obra e haviam pessoas que não eram totalmente comprometidas com a obra. Haviam pessoas com uma responsabilidade muito acirrada, ao passo que outros levavam a coisa meio que na base de empurrar com a barriga. Mas Paulo vai, no fim da sua vida, já nos últimos dias, você pode pensar: houve uma atrito, pastor, e aí Barnabé ficou invocado. Não se trata disso. Apenas aí uma divergência de pensamento, de ideia. Barnabé, talvez por ser o mais velho, ele conciliou em não deixar Marcos sozinho e preferiu caminhar com João Marcos. Ao passo que Paulo já tinha uma idade média, ele conseguiria muito bem se sair sozinho, mesmo levando Silas ali, um camarada novo convertido. Mas no fim da sua vida, Paulo manda chamar João Marcos, queridos. Isso é interessante. Paulo manda chamar João Marcos e pede para que João Marcos leve a capa, o rolo lá, a Bíblia, para que ele possa
ler alguma coisa, pede para que João Marcos leve ali os escritos. Isso pode ser muito bem aplicado nos nossos dias de hoje, querido. Não é diferente. Para que nós possamos entender que nós somos carne, querido, homens com pensamentos diferentes. Você olha para os dedos da sua mão e você não consegue encontrar nenhum dedo parecido com o outro. São todos diferentes, mas que juntos eles fazem uma função muito importante. O corpo de Cristo, ele é assim, queridos. Somos diferentes em nossos pensamentos, nossas opiniões, nossas atitudes, mas juntos e misturados, né? Como diz aí o pastor, um amigo nosso, juntos e misturados, nós podemos fazer toda uma diferença. Juntos nós somos mais fortes. Há divergência de ideias, claro que sim. De pensamento, sim. De atitude, sim. Mas nada, queridos, nada disso vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada disso vai nos afastar, nada disso vai nos desestruturar. E aí segue aquela velha máxima, né? Nós temos que ter amor pelo nosso próximo. Nós temos que amar o nosso próximo. Temos que suportar o nosso próximo. Temos que nos alegrar com o nosso próximo. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as diferenças, nós temos que nos alegrar com o nosso próximo. O único detalhe é que quando a alegria ela começa a jogar contra a tua consciência, você tem que lutar pela tua consciência. Paulo, quando viu que a alegria do coração dele ou a tristeza do coração dele estava em conflito com a consciência dele, ele preferiu abraçar a consciência dele. E como cristãos, amados, conciliadores, desbravadores, nós precisamos aprender essa regra. Não deixar que nada possa violentar a nossa consciência, o nosso entendimento. Não podemos deixar que nada disso venha entristecer o nosso coração, que haja algum tipo de sentimento de culpa. Não. Isso não podemos agir dessa maneira. A vida da gente, ela é desse jeito, queridos. Todos nós passamos por caminhos diferentes. Todos nós trilhamos rotas diferentes. A nossa vida é como um ônibus. Todos os dias alguém entra, você conversa. É como essa embarcação. Todos os dias pessoas, elas embarcam, passam a fazer parte da nossa história. Todos os dias pessoas, elas vão desembarcar e a história continua. E um dia todos nós iremos nos encontrar. Isso é discipulado, querido. Isso é amor pelo nosso próximo. E quando você decide abraçar essa obra maravilhosa que não há explicação, às vezes a gente tenta encontrar uma lógica, uma explicação, mas isso é um mistério de Deus, que também um dia será nos revelado. Quando você tenta entender isso, você não consegue. Você vai dar voltas e voltas e voltas e você não consegue, porque isso não está baseado na razão, mas está baseado no Espírito Santo do Senhor, que Ele colocou em cada um de nós. Esse chip maravilhoso que nós temos, que nos dá a capacidade de se comunicar com Deus, de se relacionar com o Altíssimo. Por isso é que Jesus disse: olha, eu já não chamo mais vocês de servos,
Porque um servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. O empregado, ele não sabe o que faz o seu patrão. Mas eu chamo vocês de amigos, porque um amigo sabe o que o outro faz. Um amigo conhece o outro amigo. E juntos a gente vai cada dia mais crescendo em graça. Cada dia mais, quando você se relaciona, quando você conhece o seu amigo. Poxa, pastor, meu irmão, minha irmã, às vezes o camarada diz, olha, meu amigo está nessa situação, minha amiga está passando por essa situação. Um amigo sabe o que o outro amigo está sentindo, está passando, está vivendo. Essa fala de Jesus, ela é muito, hoje, ela é muito atual para nossas vidas. Um amigo sabe, mas o patrão não sabe. O patrão não, a distância do patrão e do empregado e do patrão é muito longe. Não sabe. Então, se nós entendermos essa palavra do Senhor e abraçarmos esse mistério que é o discipulado, o amor ao próximo, certamente, queridos, nós iremos muito longe com o Senhor. Existe um literário, filósofo brasileiro, que ele conta uma história. E ele disse que um dia ele ia passando e encontrou uma mureta pequena, um muro pequeno quebrado. E nesse muro ele encontrou um amigo dele, que estava lá ouvindo alguma coisa no muro. E de repente ele encosta o ouvido também e fica lá ouvindo. E ele levanta assustado e olha para o rapaz e diz, Toninho, não estou ouvindo nada aí. E o Toninho olhou para ele e disse, é assim mesmo, desde manhã que está assim, parado. Então, queridos, nós não viemos para ouvir o vazio, o vácuo, o silêncio, o nada. Nós temos a esperança em nossos corações que o Senhor ainda hoje fala conosco. E se o Senhor fala, queridos, que essas palavras possam ser as mesmas palavras de Isaías, quando disse, Senhor, eis-me aqui. Que possam ser as palavras de Samuel, que disse, Senhor, fala, que o teu servo escuta, Senhor. E que essas palavras possam se realizar em nossas vidas. Que elas não fiquem apenas no vazio, no vácuo, mas que elas se tornem uma realidade em nossas vidas. Possamos cada dia mais desbravar e fazer a diferença no meio desse povo. Que o Senhor nos abençoe, que nos guarde, que nos dê a paz em nome de Jesus.